Olá, estamos iniciando aqui pela TVAL e também pela Rádio AL Online mais uma edição do programa Fala Deputado. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho dos parlamentares catarinenses. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho do deputado estadual Reno Caramori, do PP. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, se o senhor achou positivo o primeiro semestre no Legislativo Catarinense. Nós tivemos algumas aprovações importantes, como a Defensoria Pública e também a PEC dos Bombeiros Voluntários, que o senhor mesmo vinha defendendo há muito tempo aqui no Legislativo. Foi importante esse primeiro semestre? Foi. Primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez. Foi muito importante. Primeiro semestre, nós sabemos que é um ano eleitoral, é um ano bastante disputado, muitas vezes com uma rotatividade bastante grande de candidatos nos nossos gabinetes, na Assembleia, mas realmente o ano atípico e é assim mesmo e nunca foi diferente. E nós que somos políticos e vivemos esse momento hoje eleitoral com muita responsabilidade, precisamos dar a atenção devida aos candidatos. Porque o que nós queremos é que realmente as câmaras de vereadores, os municípios tenham os seus vereadores competentes e os seus prefeitos e vice-prefeitos também competentes. Então nós temos, é uma obrigação nossa, fazermos esse acompanhamento do pleito eleitoral nos municípios de Santa Catarina, principalmente aqueles que mais nós acompanhamos, nós assessoramos e nós atendemos durante o ano todo. Então, esse é um início assim, do primeiro semestre bastante atribulado. Nós tivemos aqui nesta casa um projeto muito polêmico, que é a Defensoria Pública, que eu ainda tenho minhas dúvidas. E vou aqui fazer rapidamente um pequeno alerta. Hoje, o juiz determina o advogado que vai atender a sua causa. Quando tivermos a Defensoria Pública atendendo, são funcionários contratados pelo Estado em número reduzido e que chega um ponto que eu já estou com a minha cota lotada, eu não posso mais pegar questão nenhuma. Esse é o meu medo. Deus queira que não ocorra isso, mas já sabemos que nos estados que tem, esse é o grande problema. Porque a Defensoria, o modelo atual em Santa Catarina, funciona religiosamente, mesmo os advogados que demoram um pouco, às vezes, para receber os seus vencimentos, de acordo com as questões, mas sempre recebem porque a OAB é que controla esse trabalho. O problema dos bombeiros voluntários, para mim, foi uma meia vitória. E digo uma meia vitória porque o projeto, a emenda que nós aprovamos, com aquela, a PEC que nós aprovamos, com a emenda do deputado Eliseu Matos, eu não concordei, assinei para que fosse viabilizado. Se nós colocamos lá, na PEC, que foi formatada pela mesa da Assembleia, com a participação do Procurador-Geral do Estado, do Secretário da Fazenda, do doutor Pamplona da Casa, inclusive com a participação dos desembargadores, em que entenderam que aquela PEC estava corretíssima quando nós autorizávamos o prefeito firmar convênio com os bombeiros, ou melhor, autorizávamos os bombeiros firmar convênio com as prefeituras. O prefeito é que decide se ele quer o bombeiro militar, se ele quer o bombeiro comunitário, que não deixa de ser o militar, ou se ele quer o bombeiro voluntário. E com aquela emendazinha que diz assim, com validade até maio de 2012, aprovamos essa emenda, pelo menos os bombeiros que estão estabelecidos vão permanecer. Vão permanecer e os bombeiros militares terão a grande responsabilidade, senhor governador. Conversei com o senhor várias vezes. Conversei com o secretário da Fazenda, meu amigo, secretário Nelson Serpa. E vocês me mostraram a dificuldade que o Estado tem em criar novos bombeiros militares nos municípios de Santa Catarina, que ainda temos 171 municípios que não tem bombeiro. Não tem bombeiro. Nós sempre brigamos nesta casa, nesses 20 anos que eu estou aqui, pelos bombeiros, para que as comunidades tivessem uma corporação de bombeiros, quer militar ou quer voluntário. O munícipe, lá na cidadezinha do São José do Cerrito, lá no município da Macieira, lá no município lá da nossa região, de Calmon, ele não interessa qual é o bombeiro que vai salvá-lo na hora da necessidade, na hora do sinistro, na hora da catástrofe.
na hora do acidente na rodovia, ele não quer saber se é o bombeiro militar ou se é o bombeiro voluntário que vai atendê-lo. Ele quer ser atendido, que é a obrigação e responsabilidade das corporações criadas legalmente, voluntárias, através do seu município, ou bombeiros militares criados através do governo do Estado. Como a facção dos bombeiros militares, no seu comando, nunca concordou com isso, aliás, nunca concordou não, deixou de concordar a partir do ano, do último mandato, do governo passado. Os 8 anos do governo passado, os bombeiros militares criaram uma guerra contra os voluntários. Não sei por quê, não sei onde é que saiu isso, mas tudo bem. Foi aprovada a PEC, eu acho que foi um caminho, primeiro caminho. Respeito os senhores deputados que votaram, como eu votei também, sabendo de que isso aí não vai surtir o efeito. Então, o meu amigo governador Raimundo Colombo vai ter que socorrer os municípios que não têm bombeiros. Então, eu tenho certeza que ele vai ter que responsabilizar o comando do bombeiro militar, que até hoje criou esse impasse todo, para que atenda os 171 municípios em Santa Catarina que ainda não tem bombeiro. Deputado, um balanço do primeiro semestre feito aqui pelo senhor, que também faz parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E agora para o segundo semestre, deputado, né? Como o senhor mesmo falou, nós estamos no ano eleitoral, mas aqui na tribuna, no Parlamento Catarinense, o trabalho do parlamentar segue, né? Um pouco mais dividido por conta do pleito eleitoral, mas ainda assim o parlamentar acaba fazendo suas proposições, acaba apresentando suas bandeiras. Nesse segundo semestre, o que o senhor pretende defender aqui no Legislativo, deputado? O nosso trabalho não vai ter muita alteração por causa do ano eleitoral, porque eu nos fins de semana, eu estou nas minhas bases, eu estou visitando, amanhã ainda estarei prestigiando mais um grande leilão com feira de amostra de gado lá na Água Doce, da fazenda lá do seu Henrique, e que é um trabalho de genética muito aprimorada que ele está aplicando em Santa Catarina, como já tivemos outros tantos leilões neste ano e exposições que nós acompanhamos. Mas assim, só para mostrar no fim de semana, estarei também acompanhando as festividades do Colônia do Motorista lá na Macieira, e assim nós estamos trabalhando nos fins de semana, fazendo as visitas, que sempre tem uma reunião com o sindicato, uma reunião com a associação, uma reunião com grupos políticos, procurando sempre soluções para o seu município. Mas nós temos uma questão muito importante, que são a situação das rodovias de Santa Catarina. No governo passado, embora ele tenha recebido a herança do governo anterior, né, do governo do então Esperidião, onde foram iniciadas todas as obras que foram concluídas no governo Luiz Henrique, foram iniciadas obras financiadas pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, inclusive com um número bastante expressivo de obras que foram iniciadas no governo de Esperidião e concluídas no governo passado, onde houve uma falta de fiscalização muito grande. A reabilitação de rodovias, que é o recapamento de rodovias, foi feito um trabalho ruim. Hoje pode pegar todas as rodovias que foram recapadas há 4, 5 anos atrás, estão todas arrebentadas, que é uma cheia de buraco, que é o fim da picada. Quem viaja por esse estado, pelo nosso oeste, viaja de Caçadora a Lebon Regis, a BR-116 e assim por diante. Pega Caçador Portunhão, a vergonha de uma das últimas obras feitas em Santa Catarina. Eu acredito no atual governo, acredito nesse governo porque é um governo sério, é um governo que tem responsabilidade. Não é um governo que assina promessa num pedaço de papel, numa festa de igreja e depois joga no mar quando passa por cima da ponte. Nós queremos que o nosso governo venha realmente cumprir aquilo que ele usou durante a campanha, a valorização do homem, da pessoa. E é isso que ele está fazendo. Nós tivemos o problema da volta à merenda escolar ser licitada e contratada na sua região. Foi terceirizada pelo outro governo, onde a comida vinha de fora e muitas vezes de baixa qualidade, de má qualidade. Hoje, as regionais têm a obrigação de adquirir, ou as escolas, adquirir o alimento para a merenda escolar dos seus alunos lá no município, lá no pequeno produtor, na agricultura familiar, colocando na mesa do aluno. É isso que nós precisamos, valorizar. Graças a Deus, esse governo, ele conseguiu, né,
refazer esse modelo tão importante que vinha de tantos anos. Deputado, outra bandeira que o senhor defende é a questão do esgoto sanitário, principalmente no que diz respeito à poluição dos rios catarinenses, né? O senhor tem feito um estudo, tem acompanhado pelo menos a evolução dessa poluição na bacia hidrográfica do Rio do Peixe. Nós precisamos despoluir os nossos rios. Não adianta nós buscarmos, todo dia eu recebo pedido de poço artesiano para o interior do nosso município, quando nós temos as águas superficiais que nós podemos utilizá-la com mais cuidado, com mais responsabilidade. Eu dou exemplo o rio que eu conheço bem, o Rio do Peixe. Esse rio que é um rio lindo, além das suas cachoeiras, as suas margens, todas elas arborizadas, é um rio de muito peixe. Temos lá mais de 70 variedades de peixe, hoje, nas pescas, nas despescas que foram feitas para a amostragem. É um rio que cria peixe, só que é um rio totalmente poluído pelo esgoto das cidades. Todo o esgoto de Caçador até o Rio Uruguai é coletado pelo Rio do Peixe e vai despejar lá no Uruguai para tratar os dourados. Essa é a grande realidade. Nós temos que acabar com isso. Felizmente, o Ministério das Cidades, do governo federal, tem incrementado bastante. Precisamos de projetos. E os prefeitos têm a grande responsabilidade de apresentar projetos para que os nossos rios, os nossos mananciais de água superficial, são rios, são córregos, são sangas, são riachos, mas temos que salvá-los. Temos que salvá-los tanto quanto nós precisamos preservar a sua nascente, o seu banhado. Eu criei um slogan quando prefeito, quando era solicitado para emprestar uma pequena rede escavadeira que nós tínhamos, para secar um banhado, e eu dizia, meu querido, não seque seu banhado, cerque. Você está atolando a vaca, cerque o banhado. O banhado é o retentor de água, é o formador de sangas. É no banhado que nascem os rios. Nós não podemos secá-los. A partir do momento que nós secarmos o banhado, quando chove não retém mais água, porque ela escoa rapidamente e lá se vai o nosso rio, a nossa sangue. Então nós precisamos preservar esses banhados, preservar as nascentes. Eu não sou muito favorável de 20 metros, 15 metros, 10 metros nas margens ao decorrer do rio. Isso nada vai resolver para a nascente do rio, vai resolver para o não assoreamento do rio. Mas o não assoreamento não se faz com pau a pique, com árvores simplesmente plantadas. Nós precisamos ver a vegetação rasteira, vegetação densa, que realmente retém a terra para quando das enxurradas, quando das chuvas. E não vai ser uma mata rala, né, recuperando, planta uma árvore aqui, outra ali, que vai reter. Não, nós precisamos de vegetação densa, que realmente, quando chove, ela segure a terra para não assorearmos os nossos rios, e muito menos, né, que os defensivos agrícolas atinjam as nossas águas. Então nós precisamos proteger os nossos rios, precisamos proteger os nossos açudes. Eu sou muito fã da construção de açudes, nós chamamos muito de tanque de peixe na nossa região, que ele serve para a criação do peixe, para a reserva de água para o gado, para o porco e até para as irrigações, né? Eu acho que isso é muito importante, que nós precisamos observar. O problema de cisternas, que é um programa que parece que descobriram hoje. Eu cansei de dizer nessa casa, cisterna, eu vivi dos 7 aos 15 anos tomando água de chuva. Só água de cisterna. Naquela época, nós já criávamos o problema de cisterna com a captação de água de chuva para usá-las no tempo que não chovia. Nós não tínhamos nem água tratada de poços, nem poço artesiano, nem sanga, nem rio. A água que nós tínhamos na casa do meu avô, do meu pai, lá no Rio Grande, era somente com 2 cisternas enormes. Claro que não era cisterna de 1000 litros, era um cisterna de 100 e tanto, 200 e tantos mil litros, né, que na época era mais difícil, que não tinha nem equipamento para fazer. Hoje uma facilidade tremenda da captação de água de chuva, né? Eu acho que parece que agora é que descobriram a galinha dos ovos de ouro. Não, isso já existe há muito tempo. Só que tem que ter um incentivador, que é o governo que a gente vê. E esse governo, né, o governo do Raimundo Colombo, está muito preocupado com isso e está desenvolvendo esse trabalho. E temos dinheiro na área federal para isso, temos dinheiro na área estadual para que nós possamos atender principalmente aqueles colonos na região que tem dificuldade de água, para que possam fazer frente às estiagens com água tratada, com água guardada no tempo de chuva.
Deputado Rino Caramori, são 15 minutos de programa, obrigada pela sua participação. E eu informo ao telespectador que no site do Governo do Estado, algumas informações sobre os comitês das bacias hidrográficas que existem em Santa Catarina, inclusive o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Perfeito. Qualquer informação você consegue no site do Governo do Estado. E outras edições do programa Fala Deputado você acompanha no site da TVAL e também aqui na nossa programação. Até mais!